E aí o que acaba acontecendo? Acabou acontecendo nos últimos anos. Os países europeus, em sua grande maioria, na última década, eram países de centro-esquerda, né, com políticos de centro-esquerda, a tal chamada social-democracia, né? E os países mais à esquerda, eles são os partidos, né, mais à esquerda, eles normalmente são mais abertos a essa questão dos refugiados, eles são mais abertos à questão da imigração, e aí entenda, a imigração, inclusive, imigração, quando eu digo Europa, é uma imigração árabe, né, que tem um choque, sim, religioso e cultural muito grande em relação à Europa dita cristã, né, mas, infelizmente, muito mais ateia do que cristã, na prática, mas ela choca muito mais com essa realidade. Então, quando a gente tem uma virada política mais centro-direita, esses índices, esses indicadores, eles passam a ser mais observados, eles passam a ser mais questionados. Somado a isso, você tem uma pressão de uma grande potência, que é os Estados Unidos, forçando, né, que muitos desses países se modelem a realidade americana. Só que as questões são muito peculiares, são muito particulares. Os Estados Unidos falarem que tem problemas com imigrantes, tendo 300 milhões de habitantes, eles podem até querer justificar qualquer coisa. Agora, Portugal com 10 milhões de habitantes, sendo deles 1 milhão e meio de imigrantes, é muito pouco. A população portuguesa é muito pequena. Então, a margem de erro é muito pequena para Portugal. A Espanha, ao contrário de Portugal, tem tido uma política mais aberta à imigração, porque ainda continua sendo mais de centro-esquerda, a Espanha. A Itália, por sua vez, a primeira-ministra entrou com a argumentação inicialmente de união, né, no que diz respeito aos italodescendentes pelo mundo, e no final fez tudo ao contrário. É aquilo que eu falei, né? O populista, ele fala A e faz C, né? Ele fala A para entrar, mas depois ele faz C. E foi o que aconteceu. E aí muitas das decisões tomadas por parte do governo italiano foram ao encontro, ou seja, de confronto, né? De encontro, melhor dizendo, né? De encontro. Ao encontro é quando vai junto. De encontro é quando vai em choque, né? Então foram de encontro aquilo que foi dito ao longo das campanhas. Tem vídeos da Meloni falando, não, a gente está olhando para as comunidades italo-descendentes, principalmente na América Latina, e simplesmente tomaram decisões contra isso tudo que tinham tratado. Então, veja, há muita incoerência, há muita arbitrariedade, há muitos atropelos, e não é feito uma análise de Estado, é feita uma análise partidária. E esse é o grande problema. A Europa, historicamente, nos últimos 40 anos, vem sofrendo redução populacional. Isso a gente estudava lá, eu estudei isso em 2005, há 20 anos atrás, já se falava de pirâmide etária europeia em decadência, assim como a japonesa, por exemplo. 20 anos depois, a solução era a imigração. Gente, entendam, eu sou favorável à imigração controlada, regulada, porém ela precisa ser clara, ela precisa ser justa, ela precisa ser bem definida. Se você tem uma política partidária, você vai mudar de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. E não há planejamento de nação de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. Não tem como. Esse é o grande problema. Recentemente estava conversando com um cliente nosso e amigo que vive no Canadá, e ele estava falando para mim, ele falou, Fábio, o Canadá está indo na mesma linha. Teve uma questão, abriu por muito tempo e agora está fechando tudo, mas não é uma coisa pensada, organizada, clara. É tudo no desespero, é tudo no atropelo, é tudo sem planejamento. Então, observem isso. O ano de 2025, na minha opinião, foi um ano preocupante. Só que isso
esse ano ele vai dizer muito do que vai acontecer nos próximos anos. Nós vamos observar 2026 atentamente, perceber como que será o comportamento, porque às vezes muita coisa é balão de ensaio, sabe? É aquela coisa que se joga na mídia e no final, na prática, não é o que acontece. Portugal viveu isso por muito tempo, nos últimos anos. Saía uma questão na mídia, agora vai ser assim. Nem entrava em vigor. Agora vai ter facilitações para brasileiros entrarem. Ou timorenses. Nem entrava em vigor. Um monte de promessa vazia. Então, o que eu penso e qual é o meu parecer em relação a isso? Qual é a minha análise em relação a isso? Não se pode ter política partidária no que diz respeito à imigração, porque isso interfere diretamente em áreas fundamentais da economia. Por exemplo, eu moro em Portugal, do lado da minha casa tem uma obra, e uma obra que poderia ter 30 funcionários. Eu vejo 10. Será que tem mão de obra sobrando? Eu estou falando de uma obra. Uma construção de grande porte. Será que tem? Será que existe concorrência? Porque entenda, bom é quando você tem a possibilidade de contratar, se essa pessoa não cumprir as exigências, você troca por uma outra melhor. O mercado de trabalho, ele requer esse movimento para aumentar a produtividade. Só que quando você contrata e não tem opção, você vai ficar sempre improdutivo. Você vai ficar na mão de alguém que não é produtivo. Isso é péssimo. Então, quando você ataca a chegada de nova mão de obra, quando você ataca a segurança das pessoas, no que diz respeito à segurança jurídica, porque a segurança jurídica é a lei de hoje, ela tem que valer amanhã também. E ela não pode ser negada por uma lei que vai chegar daqui a 2, 3 dias e vai cancelar a primeira. E aí você se encontra numa posição de insegurança. Não pode ser assim. E é o que tem acontecido, esses atropelos têm sido assim. Então, o meu alerta, e quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo sobre essas coisas. Quem tem intenção de fazer um processo migratório deve fazer imediatamente. Quem tem intenção de fazer uma cidadania tem que fazer imediatamente, por conta da insegurança jurídica que tem sido criada nesses últimos tempos.